Bora, vamos seguir. E seguindo já direto para nossa tela para a gente perceber aqui o que a demissão traz para a gente. Vamos para a tela. Vamos lá. Olha só, o artigo 132 diz assim: a demissão será aplicada nos seguintes casos. Perceba aqui que são muitos casos. Porque você olha esse artigo 132 e fala, meu Deus, são muitos. E eu te diria, são mais. Porque além desses do 132, perceba que aqui embaixo, ó, vou até mudar de canetita, aqui embaixo a gente tem mais casos. Então o que eu vou pedir para vocês? Eu acho mais lógico você decorar os casos de advertência, que são casos em menor quantidade, e o que sobrar seria uma demissão. Tá? A advertência acaba sendo em menor caso. Ou faz o contrário, decora os casos de demissão e o que sobrar vai ser advertência. Tirando aqueles dois casos de suspensão. Lógico. Porque é mais fácil. Não tente decorar todos eles. É melhor você escolher um bloco. Ou decora o de advertência ou decora o de demissão. Porque aí o restante vai ser a outra penalidade. Tudo bem? Beleza? Então tá. A demissão, volta para a tela, a demissão, ela é, naturalmente, como você sabe, a penalidade mais grave de todas. Então a gente pode já começar colocando que ela é a mais grave de todas as penalidades. Porque é rua, meu caro. Vaza, some, cai fora, quebrou vínculo. É a mais grave. Por ser a mais grave, ela vai exigir aqui um PAD. Só por PAD. Não cabe sindicância. Cabe sindicância na advertência e na suspensão até 30 dias. Demissão é só PAD. Só PAD. E a prescrição é em maior prazo. Prescrição acontece em 5 anos. Prescrição em 5 anos. Tudo bem? E o cancelamento? Olha pra cá. E o cancelamento da penalidade de demissão? O professor vai cancelar? Não cancela, professor, porque rua, o cara nem tem mais assentamento funcional. Exatamente, não cancela. Vírgula. A não ser que haja uma reintegração. Se você conseguir anular, aí não é por cancelamento, é por anulação. Aí você tem direito a voltar e isso se chama reintegração, lá no artigo 28 do nosso 8.112. Tá bom? Beleza? Então tá. Voltando para a tela, são essas as características mais genéricas da demissão. É a mais grave, exige PAD, sempre PAD, e a prescrição rola em 5 anos. Agora, tem uma outra pergunta a ser feita. Uma vez demitido, pode retornar para o Serviço Público Federal? Foi demitido, rolou o PAD, rua, vaza. Pode retornar, prestar um concurso público e voltar? Pode, de repente, ocupar um cargo em comissão? E aí? Pois é. Em regra, sim. Existem alguns casos que não vai poder retornar para o Serviço Público Federal. Tem alguns casos de incompatibilidade permanente, não volta nunca mais. E tem casos de incompatibilidade provisória. São 5 anos que não pode voltar mais. Aí depois volta. Fica 5 anos sem poder voltar. Depois retorna, se passar num novo concurso, se for nomeado para um cargo em comissão. E eu destaquei para vocês, vamos para a tela. O que está de vermelho nos incisos, ó, só para você entender, o que está de vermelho, eu coloquei aqui, quer ver, ó, só para você entender, ó. No artigo 136 e 137, tem essas regrinhas que eu estou anotando com vocês, ó. E aí está de vermelho o que não poderá retornar ao Serviço Público Federal. Não retorna. O que tiver de azul gera uma indisponibilidade dos bens e o ressarcimento horário. Nesses casos aqui, bloqueia os bens para um eventual ressarcimento horário. Então, voltando lá, ó, só para você entender, ó. Inciso 1, não retorna para o Serviço Público Federal, não pode mais. Inciso 4, também não retorna e ainda pode bloquear os bens para o ressarcimento horário. Inciso 8º, mesma coisa. 10º e 11º, além de não retornar, pode gerar o bloqueio dos bens e o ressarcimento horário. Então perceba que são situações graves. Crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional e corrupção. São casos que não vai poder mais retornar ao serviço público. Ok? Professor, mas isso não seria uma pena perpétua?
não há proibição de pena por prazo indeterminado na esfera administrativa. Não há proibição. O que não pode pena perpétua é na esfera penal. Lógico, se o Supremo Tribunal Federal declarar isso inconstitucional, ok, mas enquanto não declarou, pode proibir sem prazo nenhum, ou seja, não volta mais. Tanto que quando você vai assumir um cargo público, eles pedem uma declaração se você tem algum tipo dessas demissões aqui, tá bom? Beleza? Agora volta para a tela. Perceba então que nos demais casos é plenamente possível retornar ao serviço público. É plenamente. Você foi mandado embora hoje, passa no novo concurso, é nomeado amanhã, beleza, pode. Essa é a regra geral. Nesses casos que nós destacamos, aí não se retorna mais ao serviço público. Ok? Aí nós temos, também gerando demissão, abandono de cargo, artigo 138. Inassiduidade habitual, artigo 139. E aí, meus caros, olha para mim aqui, pra você não ficar tonto enquanto eu vou acelerando lá, para lá, aqui, vai para a tela. Artigo 138. Configura abandono de cargo, 139, entende-se por inassiduidade habitual. Preste atenção primeiro porque, olha para mim, os dois casos geram demissão, os dois. E a gente vai encontrar a questão de prova dizendo que, enquanto o abandono de cargo gera demissão, a inassiduidade habitual vai gerar suspensão, advertência. Errou! Errou! O que é nesse caso? Os dois. Temos o abandono de cargo e inassiduidade habitual gerando demissão. Nos dois. A diferença não são as consequências, e sim as causas. Para o abandono de cargo, vai para a tela. Mas, ausência, tela, por favor. Isso, ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Mais de 30 dias consecutivos, abandono de cargo, demissão. Inassiduidade habitual vai ser a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias, de maneira interpolada, ou seja, aleatória, alternadamente. Então você trabalha 2 dias, falta 3. Trabalha mais uma semana, depois falta 10 dias. Voltando para a tela. Isso tudo apurado dentro de um período de 12 meses. Como assim, professor? Hoje é a sua primeira falta injustificada. Então conta, de hoje até completar 12 meses, se você tiver 60 dias de falta, rua. Então, ou mais de 30 dias consecutivos, ou 60 alternado no intervalo de 12 meses, rua. Tudo bem? Maravilha? Você concorda comigo que 60 dias de falta num espaço de 12 meses, o cara realmente é um folgado, né? Merece mesmo mandar embora. Então são 2 casos que vão gerar a demissão e que você aí tem que saber bem. Isso é cobrado com uma frequência boa. Voltando para a tela. Então tanto o abandono como a inassiduidade, demissão. Aí depois vem improbidade administrativa, ok? Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. É aquela pessoa que não sabe se conter, a pessoa acabou de terminar com um namorado, chegou gritando, o mundo não presta, o que eu estou fazendo nesse mundo? Para que eu quero descer. Meu Deus do céu. Isso é incontinência pública, não sabe se conter. E conduta escandalosa. Você sabe o que eu estou falando de conduta escandalosa? Aquelas pessoas que acreditam que todos ali pagaram para ver o show dela, né? Você sabe bem como é que é isso num órgão público, numa repartição. Pois bem, insubordinação grave em serviço, tá? Insubordinação, perceba, grave. Olha aqui um conceito indeterminado, né? O que é grave? Será que se a pessoa escalada para trabalhar no domingo, se ela não for, isso é uma insubordinação grave? Eu diria para vocês, depende. O que tinha no domingo? Ora, professor, era algo que se preparava há muito tempo, era uma inspeção que seria feita no órgão e que realmente não poderia faltar, estava todo mundo de sobreaviso e a pessoa simplesmente nem mandou um zapzinho para dizer, estou passando mal. Nada. Eu consideraria. Agora, a pessoa simplesmente não foi,
no dia lá e era um dia qualquer de hora extra, aí eu já não consideraria como insubordinação grave, tá? É um conceito indeterminado, é um conceito discricionário, tá bom? Ofensa física em serviço, a servidor ou a particular. É óbvio, se eu ofender alguém, isso vai ser demissão. Agora, lógico, salvo, né? Se for em legítima defesa própria ou de outra. Você está vendo lá uma pessoa apanhando, você vai lá e acaba atingindo aquela pessoa. Naturalmente, nesse caso, você está em legítima defesa, que são os meios moderados, porém necessários, para repelir uma agressão injusta. Aí tá ok. Revelação, porque a aplicação irregular de dinheiro público já falei, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, eu diria para vocês que inclusive no Código Penal isso é previsto como crime, artigo 325 do Código Penal. Temos ainda a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Cargos, empregos ou funções públicas. Isso aí também com a importância devida que falaremos separadamente depois, tá? Beleza? Vamos continuar. E aí vem o artigo 117. No artigo 117, nós temos alguns casos de demissão e eu quero começar já direto pelo 9 e o 11. Eu deixo o 10 depois, 9 e 11. Por quê? Eles estão destacados aqui eu diria que é um laranjado meio amarelado, né? Eu diria aqui que é uma pessoa anêmica. Esses dois estão destacados por quê? Porque eles vão gerar uma incompatibilidade. Incompatibilidade temporária. O que é isso, professor? Durante 5 anos não podem retornar para o serviço público. Durante 5 anos ficam impedidos de retornar para o serviço público. Note que aqueles outros casos nós vimos era uma incompatibilidade permanente. Aqui é temporária. 5 anos depois podem voltar a desempenhar um cargo público federal. Quais são os casos? O primeiro deles é a famosa carteirada. Carteirada. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. É o famoso, você sabe com quem que você está falando? Puxa a carteira ali e vai entrando no estabelecimento sem ter que pagar. Peraí. Desde quando o servidor, o agente público tem esse direito? Não. Está em serviço? O serviço permite, garante a ele esse direito? Não. Então não pode. Agora, se ele usar desse cargo para poder conseguir vantagens próprias ou de terceiro indevidas, pena de demissão. Rua. E ainda fica 5 anos sem poder retornar ao Serviço Público Federal. Tudo bem? Seguindo. Atuar como procurador ou intermediário, é uma forma de advocacia administrativa. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Você, na condição de servidor, queira ou não queira, tem um trânsito um pouquinho melhor dentro de uma repartição. Ainda que não seja o seu órgão. Você chega lá e fala, oi, tudo bem? Pô, você trabalha, como é que eu trabalho aqui? Eu trabalho em tal local, pois é. Não, lá é tranquilo, aqui também tem isso. Tem, pois é. Aí começa aquele papo de comadre, sabe? Aquele papozinho de comadre. Aí ele fala, pois é, cara, deixa eu te falar uma coisa. Tem um amigo meu que pediu para eu dar uma olhada num processo e tá aqui. Cara, não tem como você dar uma acelerada nesse processo, não, porque, o cara tá precisando, velho. Faz aí na brodagem, soquinho e tudo mais. E aí? Não pode. Atuar como procurador ou intermediário, isso é proibido. É uma forma de advocacia administrativa. Isso é vedado. Só que a lei fez uma certa ressalva. Vamos para a tela. Ela colocou assim, salvo. Peraí, deixa eu mudar aqui. Salvo, ou seja, então pode. Tá de verde, salvo. Quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Então, por exemplo, se você vai até o INSS e pede lá para o camarada te dar uma ajuda, porque é um benefício previdenciário da tua mãe, é um benefício previdenciário da tua avó, até 2º grau. Ou então ali é o do teu filho, ou o do teu neto, aí tudo bem. É o do teu irmão, por exemplo, ok, aí tudo bem. Nesses casos eu vou poder tratar, porque até o 2º grau, benefício previdenciário ou assistencial, aí está liberado. Tudo bem? Beleza? Maravilha, voltando para a tela. O outro caso, que é o inciso 10, eu diria para vocês que no artigo 117 inteiro,
Esse inciso 10 é o mais cobrado em prova. Sem sombra de dúvidas, o inciso 10 é o mais recorrente em prova. Tem uma frequência aí frenética. Está proibido o quê? Participar de gerência ou administração, de sociedade privada, personificada ou não personificada, e exercer o comércio. Isso está proibido. Isso está proibido. Só que a lei traz a possibilidade, exceto, então se é exceto é porque pode, na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Você é apenas acionista, você é cotista, é apenas uma cota, você não exerce a gerência, você não pratica a administração, atos de administração daquela PJ. Ok? Aí pode. Então, o servidor está proibido de exercer gerência, administração, de exercer o comércio. É proibido. Ok? Sim. E o parágrafo único, ele ainda traz para a gente assim: a vedação de que trata o inciso 10 não se aplica nos seguintes casos. Então, isso é muito perigoso. Decorar os casos que se aplica e os casos que não são aplicados essa proibição. Não se aplica nos seguintes casos: 1. Participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha direta ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviço a seus membros, e em gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do artigo 91 dessa lei, observada a legislação sobre conflito de interesse. Ou seja, se você tirar uma licença para tratar de interesses particulares, você vai poder exercer o comércio, vai poder gerenciar uma empresa, administrar uma empresa. Aí pode, ok? Como regra, vai poder, se estiver licenciado. Aproveitando aqui, cuidado. Você tira uma licença para tratar de interesses particulares, pode assumir um novo cargo público? Não pode. Por quê? Porque você continua vinculado a um cargo e você vai assumir um outro, é acumulação. Não pode, tá? Então, enquanto você estiver num cargo, mesmo que você se licencie ou se afaste dele, cuidado. Não vai poder acumular um outro cargo. Ah, mas tem exceções? Tem. A gente viu situação de deputado federal, ele se afasta para ocupar o cargo de deputado. Eu estou falando cargo público permanente. Cargo público permanente. Passei num novo concurso. E muita gente faz isso, infelizmente, na prática. Já começa mal, né? Já começa mal. Então, só tomar esse cuidado. Voltando para a tela, a gente tem aí mais alguns casos de demissão. Quais são eles? Receber propina, mas isso aí se cai na prova é óbvio, né? Propina, comissão, presente. Só presente, se o cara, por exemplo, lá ele me deu um pedacinho, me deu um chocolate, um laca, professor, um diamante negro, professor. Aquele pequenininho que cada vez mais tá ficando menor. Não pode? Não, pessoal, aí tem que ter bom senso, né? Óbvio que isso aí não é um presente propriamente dito. Estamos falando de presente aqui, aquela pessoa que chega lá para agradecer um trabalho que você fez por obrigação legal e te dá, por exemplo, um Royal Salute, te dá ali uma Veuve Clicquot para você comemorar com uma champanhezinha. Peraí, aí não, amigão, aí não é um presente inexpressivo, aí é expressivo, isso não pode. Também não pode aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, praticar usura. O que é usura, professor? Agiotagem. É proibido praticar agiotagem. Por que agiotagem, professor? Porque o servidor, ele tem taxas de crédito no mercado, em regra, bem mais baixas. As taxas são bem mais baixas do que as que são oferecidas em bancos comuns. É muito mais baixo. Por quê? Porque desconta direto da fonte. Então, o risco é quase zero. A não ser numa situação que ele peça exoneração e deixa o banco a ver navios. Mas, em regra, meu cara, 99,9% ninguém dá calote. Desconta direto da conta. Desconta direto da conta. Então, caiu lá na conta do... Pô, já pegou. Então, para não ter esse problema, o que a lei proibiu? Não pode praticar usura. O servidor pega lá empréstimo de 100 mil reais a 1%, exemplo só, 1%, e empresta a 3, 4. Porque conseguir a 3, de repente você está com o nome sujo, um parente ali, não pode fazer isso. Praticar usura é proibido, tá bom? E gera demissão. Voltando para a tela. Proceder de forma desidiosa, aquela preguiçona,
Não é simplesmente aquele dia que você chega hoje e fala, professor, cheguei lá na repartição e falei para minha chefe, segura as pontas aí, hoje está pesado para mim, final de semana foi complicado, dá uma segurada aí. Isso não é propriamente uma desídia. Desídia é aquela recorrência. Desídia é aquela pessoa que não faz nem hoje, nem amanhã, nem fez ontem. Aí é desídia, tá? E não é também um fato isolado. A pessoa tem 15 anos de serviço público, durante 3 dias, por algum motivo, não fez lufas. Chegou lá e ficou boiando. Desídia? Não, não é bem assim. Então é uma situação de recorrência, de não fazer nada. Tudo bem? Voltando para a tela. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares, tá? São situações aí, são situações que vão gerar a demissão. Olhando aqui para mim, então, só tomar cuidado para que a gente possa sempre associar esses casos. Maravilha? Parou por aí, professor? Não, vai para a tela. Nós temos agora no artigo 134 a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. O que eu disse que cassação representa? Pode ver que está de vermelho, ó. Então, se está de vermelho, é porque é similar, ó, é igual aqui quem? Demissão. Igual a demissão. Assim como a destituição. Já até antecipando aqui embaixo. Igual a demissão. O que é esse artigo 134? Está dizendo o seguinte, ó. Será demitido? Opa, não é demitido, é cassada a aposentadoria ou disponibilidade. Se você estivesse na ativa, seria demissão. Já se aposentou, está em disponibilidade, vai ser cassada a sua aposentadoria ou disponibilidade. Será cassada, então, a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade, falta punível com a demissão. Então, imagina só, você praticou uma irregularidade, lembra-se que o prazo prescricional é de 5 anos. Então, passados ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, você foi lá e aposentou. Aí a administração falou, peraí. Vocês lembram do caso irregular praticado? Vamos abrir um PAD. Aí abre o PAD, contraditório, ampla defesa, tudo, e no final fala, opa, era demissão. Só que ele está aposentado, então não vai chamar mais demissão, vai chamar cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Maravilha? Tudo bem? Próximo, 135. A destituição de cargo em comissão, exercido por não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e demissão. Pera aí, calma lá. Você falou para mim que destituição é equivalente a demissão. E aí, professor, estou vendo que está escrito suspensão. Calma lá, vamos lá, ó, olha assim. Imagine que a pessoa tenha apenas um cargo em comissão. Isso é possível? Sim. É possível ela ter um cargo em comissão, como ela é possível ter um cargo em comissão mais um cargo efetivo. São situações diferentes. Se tem apenas, exclusivamente um cargo em comissão, se praticar algo punido com suspensão, uma atividade incompatível, ou praticar algo punido com demissão, essas duas situações vão gerar a destituição. Vão gerar a destituição. Agora, se eu tenho cargo em comissão mais cargo efetivo, aí não. Aí, se praticar algo punido com demissão, vai gerar destituição. Se praticar algo punido com suspensão, vai gerar suspensão. Ok? Então imagina só, eu tenho apenas um cargo em comissão e pratico uma atividade incompatível. Ah, é? Rua. Ah, mas atividade incompatível não é suspensão? Sim, mas por eu ter apenas o cargo em comissão, a suspensão já vai me mandar embora. Tudo bem? Ok? Beleza? Então só para tomar esse cuidado especificamente para efeito de prova. Voltando para a tela. Artigo 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Ah, olha pessoal que interessante. Aqui nós temos as autoridades competentes para aplicar a penalidade. Não pode ser qualquer um. E não é a comissão também não, professor? Não. A gente vai ver no próximo vídeo a comissão do PAD. Ah, tá. Lá no PAD tem comissão.
Não é a comissão que aplica a penalidade, são as autoridades competentes. Tá bom? Beleza? Quem são elas? Eu te diria o seguinte primeiro. Importância em prova, muito baixa. Então não me preocuparia em ficar decorando. Agora, é um pouco intuitivo. Se você tem uma penalidade, a mais grave, como a demissão e a cassação, tem que ser pelos presidentes. O presidente da República no Executivo, o presidente das casas no Legislativo, o presidente dos tribunais federais e no Ministério Público da União não tem presidente, mas tem o Procurador-Geral da República. Ok? Para os casos de demissão ou cassação. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior, no caso de suspensão aí superior a 30 dias. Pelo chefe da repartição, perceba que já desceu mais um degrau, o próprio chefe da repartição e outras autoridades equivalentes, tá? Nos casos de advertência, já é mais leve, e suspensão de até 30 dias. E pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Então eu não me preocuparia muito aqui com esse artigo 141, mas é inversamente proporcional com o 142, porque eu vou te falar uma coisa, ó, olha para mim, merece esse 142 10 estrelas. Se colocou 10, pode pôr a 11ª, é algo inacreditável. Ele cai demais, porque é prazo, né? Decorar prazo é o capeta, decorar prazo é um saco, só que tem que decorar para poder passar. E vai para a tela. A ação disciplinar prescreverá, ou seja, não será mais possível a administração pública querer te punir. A ação disciplinar vai prescrever, e aí tem em 5 anos, no caso das mais graves, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição. Em 2 anos, na mediana, suspensão. E em 180 dias, na advertência. Tudo bem? Prescreveu? Olha para mim. Prescreveu? Não pode fazer mais nada com o servidor. O professor pode anotar nos registros funcionais? Não. O Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional o artigo 170. Vamos para a tela. Olha que o artigo 170 falava, ó. Extinta a punibilidade pela prescrição, ou seja, não tem como punir porque prescreveu. A autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Não pode registrar. Prescreveu, prescreveu. Não é para anotar em lugar nenhum. Tudo bem? E de quando começa a correr a prescrição, professor? É de quando praticou a conduta? Não, tá aqui, ó. Começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Quando alguma autoridade, com uma regrinha um tanto quanto estranha para quem não é da área do direito. Olha só, os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Professor, bem que você falou, eu não entendi mesmo não. Está dizendo assim, ó, está dizendo assim. Vamos supor que você praticou uma irregularidade administrativa. Só que essa irregularidade administrativa também está prevista como crime. Então ela não é só uma irregularidade administrativa, ela também está prevista como crime. Nessa situação, nós não vamos usar mais os prazos prescricionais aqui da Lei 812. A gente vai passar a usar os prazos prescricionais da legislação penal. Professor, vou ter que ficar decorando agora a legislação penal? Não. A não ser que caia também o seu direito penal. Aí tudo bem. Aí você tem que decorar. Porque eles vão poder te perguntar. Fora isso, basta você lembrar. Se a irregularidade também está prevista como crime, eu uso a prescrição da lei penal. E não 5 anos, 2 anos ou 180 dias. Tudo bem? E, em regra, a prescrição lá é em prazo maior. Pode chegar até 20 anos a depender do caso. Tá bom? Beleza? Voltando para a tela. A abertura da sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. Ou seja, zera, vai interromper, vai zerar o prazo prescricional. E uma vez interrompido o curso da prescrição, o prazo vai começar a correr do dia em que cessar a interrupção. O que é isso? É para diferenciar da figura chamada suspensão da prescrição. Suspensão, ele simplesmente seria um pedaço vazio e voltaria de onde parou. Então, se já tivesse corrido 15 dias, quando voltasse a correr, seria o 16º.
Se já tivesse passado um ano, quando voltasse a correr, seria 1 ano e 1 dia. Como interrompe, passou 1 ano, voltou, zerou. Tudo bem? Beleza? Sim. E com isso a gente fecha nosso bloco número 4. A gente fecha, bloco de suma importância. E para quem segue para o bloco 5 na parte de PAD. Bons estudos e até o bloco 5.